Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só que bacana, nossa última aula do segundo bimestre e hoje nessa aula tem alguns recados bem importantes, então peço que prestem muita atenção, ok? As informações com que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Na semana passada eu falei para vocês sobre a pesquisa de mercado, então o tema desta aula, desta semana é analisando a pesquisa de mercado. Então, como eu disse, né? Semana passada falamos da pesquisa. Nesta semana, vamos falar sobre os resultados. Então, o que você tem que buscar aí na sua memória? Lembram que eu mostrei para vocês como é que funcionava o Google Forms, né? O Google Formulário? Acessei lá o Drive por meio de um endereço de e-mail do Gmail, da Google, e nós temos lá uma ferramenta de criação de formulários. Essa ferramenta permite que a gente copie o link do formulário e possa compartilhar por meios digitais. Então, você consegue mandar por e-mail, você consegue usar, sobretudo, algo que a gente tem usado bastante nesse período de quarentena, que é a ferramenta WhatsApp. Então, você consegue inserir lá nos grupos de WhatsApp. Inclusive, gostaria que você mandasse para mim a pesquisa que você fez. Eu gostaria muito de poder responder essa pesquisa. Então, você pode colocar o link da sua pesquisa no mural do Google Classroom. Pois é, porque aí eu vou conseguir acessar, dou uma olhadinha e ainda respondo a sua pesquisa. Então, faz uso da ferramenta. Se você tiver alguma dúvida em relação a ela, retoma a aula da semana passada. Todas as aulas estão disponíveis para vocês. Eu criei um canal no YouTube especialmente para isso, tá? Agora eu tô pensando seriamente em empreender, ver se eu viro uma youtuber, ou não sei se eu viro youtuber ou se eu continuo professor. Tô pensando ainda. Brincadeira, pessoal. Mas tá lá, criei um canal para poder armazenar as aulas, para que vocês possam revê-las, se sentirem necessidade. Então, nós falamos sobre o Google Formulário. Ah, não sei bem? Retoma a aula e veja todos os passos para poder acessar essa ferramenta. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de coleta de dados e nós precisamos coletar dados. Estamos todos recolhidos às nossas casas, então uma forma segura de fazer isso é usando a internet. Então, você precisa montar a sua pesquisa, compartilhar para poder colher os resultados. Então, nesta aula a gente fala um pouquinho sobre os dados, o porquê que eles são importantes e de que maneira você vai fazer um bom uso desses resultados. Se por acaso a sua equipe ainda não aplicou a pesquisa, precisa aplicar antes de prosseguir, porque a aula de hoje ela só faz sentido se você tiver aplicado a pesquisa e tiver também uma boa quantidade de respostas. Eu penso que umas 50 respostas seja um número interessante para a gente poder criar um bom panorama sobre o negócio a ser criado, tá? Então, de repente, aí um pouco mais, até, nossa, show de bola. Quanto mais você conseguir, melhor. Manda no grupo da família. Mandou no grupo do WhatsApp da família, certeza que todo mundo vai te ajudar, tá bom? Então, o que a gente precisa observar aí nessa coleta de dados? São pontos importantes da pesquisa com os quais você vai ter que lidar. Primeiro, você está colhendo dados. Então, lembram que eu falei sobre elaborar boas perguntas, né, para que as respostas fossem satisfatórias? Então, colha todos esses dados. Na nossa próxima aula, eu vou abrir uma pesquisa aqui para vocês verem onde podem encontrar as respostas. Isso ajuda bastante, né? Então, eu vou dar esse tempo para que quem não fez possa fazer. Estou orientando aqui em relação aos dados, mas nosso próximo encontro eu vou abrir uma pesquisa para você ver onde você vai encontrar todas as respostas, tá? É lá no Drive, para quem já tá aí adiantado, quem tá certinho nos prazos, é lá no Drive, quando você abre, clica o formulário que você criou, as respostas aparecem em formato de gráfico, é muito fácil lidar com aquele resultado. Então, isso a gente vai deixar para a próxima aula, nosso próximo encontro, para dar tempo de todo mundo ter uma boa quantidade de pesquisas. Então, você precisa colher esses dados, você precisa, a partir deles, identificar os seus clientes em potencial. Quem se interessa pelo produto que você está pensando em criar. Porque aí as ações de divulgação, o marketing se faz valer muito da pesquisa de mercado. A gente precisa saber como atingir a esse público. E só vai conseguir saber isso identificando o perfil desse público. E aí, você também vai poder delimitar todos os investimentos em material.
quanto você vai precisar produzir, trabalhar com margem de risco calculado. Isso é um comportamento empreendedor muito importante. Eu vou criar, vamos pensar assim, eu vou criar camisetas tie-dye porque elas são ecológicas. Legal, quantas? Eu vou fazer 50. Como é que você sabe? É porque, tá vendo? A pesquisa de mercado vai te ajudar a identificar a quantidade de pessoas que se interessam por esse produto para que você delimite o investimento. Se você percebe na sua pesquisa, por exemplo, que há um número limitado de pessoas que gostam desse produto, havendo a ideia de manter esse produto, já sabe que a quantidade a ser criada precisa ser menor. E conforme a quantidade de produtos que você vai criar, o investimento é diferente. A gente acaba investindo, o custo, nós vamos falar sobre isso quando o nosso assunto for matemática financeira. O custo, ou seja, quanto eu vou gastar para produzir, ele vai, a proporção é assim, aumenta a quantidade e reduz o custo. Quanto maior o número de itens você produzir, mais barato ele fica. Consequentemente, maior a sua margem de lucro. Só que a gente precisa, pela pesquisa de mercado, ver se esse investimento maior realmente vale a pena. Por isso que a gente delimita investimentos em material quando analisa uma pesquisa de mercado. E aí consegue estabelecer todos os rumos do nosso negócio, ok? Então, fica aí para você. Já está aí certinho, cumpriu todas as etapas das nossas aulas, parabéns! Você já pode começar a analisar a pesquisa de mercado. Se você não divulgou o link da sua pesquisa, aproveita esse período, a gente vai dar uma paradinha, né? Aproveita esse período para poder colher muita informação. Então, agora eu vou deixar para você. Então, se você não tem uma boa quantidade de pesquisas, continue vendo o link para os seus contatos. Não esqueçam, coloquem o link lá no mural, no Classroom, para eu dar uma olhadinha e para eu responder a pesquisa de vocês também. Vai ser bem legal. Quanto maior for o número de pessoas que respondam a pesquisa, mais acertado será o resultado e, consequentemente, melhores serão as nossas ações para que o nosso negócio dê super certo. Você vai traçar o perfil do cliente que o seu negócio precisa. E não esquece, você tem que registrar tudo isso para que as informações não se percam. Nós vamos precisar desses dados para a campanha de marketing, porque sim, a gente ainda vai falar sobre como fazer a propaganda do seu negócio. Então, todos aqueles grupos, não se esqueçam, o nosso trabalho é coletivo, então todos aqueles grupos que realizaram todas as atividades, vocês vão ter uma merecida folga aí a partir da semana que vem, né? Então, vão ter um períodozinho aí de férias, vão poder descansar, né? Tirar um pouquinho aí da rotina de atividades, as atividades acadêmicas. Então, se você está em dia com as suas tarefas, e eu sei quem está, eu sei porque eu vejo quem faz o que eu peço, eu tenho um relatório fantástico aqui que vai ser compartilhado com a nossa coordenadora, a professora Luciana, e com a nossa orientadora, a professora Margarete. Então, se você faz parte dessa listinha que eu vou encaminhar para ela, parabéns, você está de folga. Agora, se você faz parte de grupos que não cumpriram todas as etapas, que ainda precisam finalizar as atividades, nós vamos nos falar em breve para ver como recuperar esse tempo perdido, ok? Então, eu finalizo aqui, deixo um beijo grande para todo mundo. Quem está de folga, parabéns, vai ter um bom e um merecido descanso. Quem ainda está devendo atividade, calma aí que a gente vai resolver isso bem rapidinho, tá bom? Beijo grande, pessoal, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!